Hello everyone, how are you today? Bom, gente, hoje eu vou ensinar para vocês sobre os artigos indefinidos em inglês, que em português é o nosso uns, uma, umas. Tá? Então a gente tem 4 artigos indefinidos em português e apenas 2 em inglês, que é o a or o an. E quando que a gente usa o a, né, que é o a, ou o an? Tá? Então, eu vou explicar para vocês essa diferença de quando usar um e quando usar o outro. Então, vamos lá. O correto é a gente ensinar da seguinte forma. A gente vai usar o antes de palavras que começam com som de consoante, não é antes de consoante, são palavras com som de consoantes. Eu já vou explicar mais lá na frente o porquê que eu tô falando isso. Então, for example, a baby, a car, tá? Começam com palavras com som de consoante. E o an eu uso antes de palavras que começam com som de vogal. Então, for example, an apple, an orange. Ok? Para não ficar apple, não juntar tudo e parecer uma palavra só, ok? Então, vamos agora para a dica principal. Por que eu frisei muito som de consoante ou som de vogal? Porque tem palavrinhas que começam com vogal, mas tem som de consoante e vice-versa. Então, por exemplo, university começa com U, mas tem som de Y. Unicorn começa com U, mas tem som de Y, tá? Então, vai ficar a university e a unicorn, ok? Diferente, por exemplo, de umbrella, que começa com U, mas tem som de vogal mesmo, e de uncle, começa com U, mas tem som de vogal. Então, é an umbrella e an uncle, ok? E outro exemplo agora do contrário. Muitas palavras que começam com H têm som de R. Então, hotel, horse, hot dog. Então, nesses casos, seria a hotel, a horse, a hot dog, ok? Mas o H, muitas vezes, tem som de vogal. Então, for example, honor, que significa honra. Começa com H, mas tem som de vogal. Tá? Então, for example, it's an honor to be here. É uma honra estar aqui, tá? Hour, outra palavrinha, começa com H, mas tem som de vogal, tá? You have an hour to finish the test. Você tem 1 hora para terminar o teste, tá? Por isso que tem que frisar muito que é o som que vai determinar se o artigo é a or an, ok? Então, não é a letra, é o som. Got it? See you! Bye bye!